Estamos começando mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, você que curte o Vejam Só. E mais do que acompanhar, né? A nossa audiência gosta de participar, de interagir, e a gente aqui conta demais com a sua colaboração na construção que é o programa Vejam Só. Porque o nosso objetivo aqui não é só levar uma resposta pronta, definitiva, formatada para você. A ideia é que o programa sirva para te estimular a buscar o conhecimento, a se aprofundar no conhecimento, a se interessar, né, pelos diversos assuntos que nós colocamos em pauta aqui, todos eles, obviamente, sempre pautados pelas Escrituras Sagradas, pelo estudo de uma teologia saudável, e esse é o nosso objetivo, que o programa te ajude nessa busca. Aliás, hoje nós vamos falar exatamente sobre essa teologia saudável. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender e, obviamente, curtir demais a edição de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar sobre teologia, sobre o estudo, né, das Escrituras Sagradas, temas que nos aproximam tanto. Então vai lá, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho da nossa audiência e fico muito agradecido por todo mundo que investe um pouquinho do tempo aí, passando por lá, mandando a sua mensagem. É mais um espaço para a gente poder conversar. Fico muito feliz, tá bom? Conto com a sua mensagem por lá também, tá bom? Bom, vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos colocar o tema aí da nossa conversa de hoje para você já se antenar. Meus convidados vão dar algumas observações iniciais e eu vou abrir a oportunidade para você participar também, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Éder William, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus de Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. Pastor Éder, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção, estar aqui no Vejam Só novamente. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, reverendo Zeca, pastor José Ailton, e aos nossos telespectadores, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. É um prazer retornar aqui. O pessoal da Fazenda Rio Grande, no Paraná, está ligadinho, dando aí uma audiência também significativa para o Vejam Só. E tenho certeza que vamos contribuir também hoje com o debate, trazendo informações importantes, pois o tema tem a sua importância para a gente desvendar quais são aí as questões que envolvem o liberalismo teológico. Sim. É um assunto que às vezes parece que está meio adormecido, mas daqui a pouco ele cresce de novo. Verdade. Fica a impressão que ele já criou morada em outros ambientes. Que logo ele vai chegar forte por aqui. Mas nós vamos conversar tudo isso daqui a pouquinho. Deixa eu só deixar meu abraço pro pessoal da Fazenda Rio Grande também. Obrigado, viu, pelo carinho. Com o Vejam Só, fica aqui registrado o nosso agradecimento. Antes de mostrar os materiais, pastor, vamos passar as informações da igreja? Vamos. O endereço certinho. Dias e horários, assim, das principais atividades por lá. Vamos, então, fazer um resumo. A nossa igreja, Assembleia de Deus, em Fazenda Rio Grande, que pertence à região metropolitana de Curitiba, está na Avenida Paraná, número 2319, no centro da cidade. O pastor presidente é o pastor Daniel Stanner Storben. E os cultos acontecem terças e quintas, às 19h30, quarta-feira, às 14 horas, sábado, 19 horas, domingo pela manhã, 9 horas, escola dominical, e à noite, às 19 horas, o culto da família. Boa, então aí as informações. Aliás, nós vamos deixar também as redes sociais, né? Enquanto o pastor falava, as redes sociais já apareceram aí para você. Mas se você não anotou, perdeu, foi rápido, fica tranquilo. Você passa lá no nosso perfil oficial do Instagram, que vai estar tudo certinho lá para você também poder acessar, tá bom? Pastor Éder, vamos falar rapidinho dos dois livros que o irmão trouxe aqui e o que o nosso telespectador vai encontrar nesses materiais. Vamos começar por esse daqui, ó, Pregai e Ensinai. Prezados telespectadores, o Pregai e Ensinai é um livro de nossa autoria, é um sermonário composto com 100 esboços. Eu prego há 34 anos e eu fiz aí um apanhado das mensagens que ao longo desses 34 anos de ministério foram bem significativas. E você vai encontrar, então, neste livro, a estrutura de sermão textual, sermão temático, com texto, tema, título, introdução, o desenvolvimento com tópicos, subtópicos, referências bíblicas e as considerações finais. Muito bacana também.
você que quer pregar e se aprofundar no conhecimento aí também da pregação. Muito bacana. E outro, esse daqui, com certeza, é um dos mais pedidos aqui do irmão, porque fala sobre os relacionamentos, de maneira mais específica, o casamento. Bem, esse daí, reverendo Zeca, o quebra-cabeça do casamento é o tema e o seu subtema, uma análise crítica sobre a alteridade do raciocínio complexo entre o homem e a mulher. Foi escrito a 4 mãos por mim e com a minha esposa, a missionária Leila Santos. A gente faz uma análise bíblica teológica, dialogando também com a questão científica de como funciona a cabeça do homem e a cabeça da mulher. A metáfora do quebra-cabeça é a gente trazer ao leitor e à leitora que no casamento, a gente traz no casamento um tabuleiro de quebra-cabeça que as peças precisam se encaixarem. Quando elas não se encaixam, ocorre a desarmonia dentro da vida conjugal. Então, no bojo desse livro, você vai ter um conteúdo com dicas e experiências de quem já está casado há 27 anos e trazendo informações por que o homem pensa assim, por que a mulher pensa de outro jeito e o que a Bíblia diz a respeito. Muito bom, vale muito a pena aí também. Bom, sempre material falando sobre essa questão do relacionamento, é super produtivo, vai abençoar e edificar a sua vida também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pelos materiais. Aliás, se você quiser outras informações dos livros, pode mandar uma mensagem pro Pastor Éder lá nos contatos que nós vamos deixar no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor José Ailton Santos, ele que é ministro da Igreja Batista Palavra e Graça. Pastor José Ailton, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade, trago também abraços da Igreja Batista Palavra e Graça. Conhecer o pastor Éder, que é um conterrâneo, né? E que seja um programa, né, de edificação. Mandar um abraço para minha esposa, Patrícia, aos meus filhos que estão aqui, enfim. E dizer que é um privilégio enorme estar nessa cadeiras que já sempre foram ocupadas por muitas pessoas de gabarito, de peso. É um grande prazer estar aqui com você. A gente que agradece demais, pastor, pelo carinho, pela atenção com o programa, né, em aceitar o nosso convite. Bom, e para a gente começar, antes de a gente entrar no tema, que é um assunto polêmico também, vou pedir as informações da igreja também, o endereço certinho, dia e hora das principais atividades, por favor. Ótimo. Nós, a Igreja Batista Palavra e Graça, é uma igreja que foi plantada há 3 anos aproximadamente. A gente fica em Santo André, na rua Rogério George, número 26, no Parque Marajoara. Os cultos acontecem às quartas-feiras, onde nós temos um culto de oração e ensino. E todos os domingos, a partir das 18h30, nós temos o nosso culto de celebração. Temos as nossas redes sociais, que devem estar aparecendo aí. Vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube também, enfim. Boa. Legal, gente. Inclusive, enquanto o pastor José Ailton falava, as redes sociais apareceram aí para você. Mas se você não anotou, perdeu, fica tranquilo que a gente deixa tudo disponível lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. É só você chegar por lá que vai ter acesso a tudo também, tá certo? De novo, meu irmão, obrigado, viu? Pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Bom, hoje aqui no Vejam Só, a nossa ideia é conhecer um pouquinho melhor ou nos aprofundarmos numa temática que tenho certeza que você já ouviu em outros debates aqui no Vejam Só, que é o liberalismo teológico. A gente, inclusive, comentava aqui, antes do programa iniciar, que, obviamente, nós não vamos conseguir falar tudo, colocar todas as temáticas envolvendo o assunto na mesa, mas a ideia é despertar você para esse conceito. O que é isso? O que nós estamos falando? Quais que são as implicações? Tentar entender um pouquinho da dificuldade, de fato, que a teologia e as igrejas enfrentam a partir desse fenômeno do liberalismo, tá bom? Então fica ligadinho aí que a ideia é a gente falar bastante sobre esse conteúdo que às vezes é um pouquinho denso, mas que é importantíssimo a gente saber porque ele vai interferir e refletir na nossa vida prática, em como a gente pensa e vive a teologia e, obviamente, as escrituras sagradas também, tá bom? Então fica ligadinho que vai ser muito importante a conversa e daqui a pouco, aliás, você vai poder participar também da sua opinião. Primeiro, os meus convidados vão falar um pouquinho de maneira bem rápida, até para a gente, uma fala introdutória, meus irmãos. Eu quero que vocês comecem falando dos perigos. Qual é o principal perigo
que o liberalismo teológico oferece para a igreja e para a nossa vida cristã. Primeiro o pastor Éder, depois o pastor José Ailton, e aí eu abro a oportunidade para o nosso telespectador participar também. Por favor, meu irmão. Obrigado pela pergunta, reverendo Zeca, queridos telespectadores. Eu entendo que alguns dos perigos que a gente pode pontuar em relação ao liberalismo teológico é quando os pressupostos do liberalismo teológico coloca em dúvida pontos que são fundamentais na teologia considerada doutrinária e conservadora. Por exemplo, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E o liberalismo teológico, em contrapartida, não tem essa mesma compreensão que a Bíblia seja infalível. A Bíblia, ela tem a inspiração plenária e verbal. Ela é a palavra de Deus. Em contrapartida, o liberalismo teológico diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, eu estou dando aqui, no primeiro momento, 2 pontos que eu entendo que são muito preocupantes. Eu poderia também citar um terceiro ponto aqui, que é o pressuposto do relativismo. O conceito de verdade na teologia liberal é pautada pelo relativismo. Em contrapartida, eu, Éder William, defendo o posicionamento teológico de uma teologia doutrinária, ortodoxa, conservadora, que prega e ensina uma verdade bíblica que é absoluta. Não há relativismo nos fundamentos das Escrituras. Boa. Óbvio que nós vamos poder aprofundar e falar também um pouquinho da história do movimento e tudo mais. Fica ligadinho aí. Mas, pastor José, eu quero ouvir o irmão também. O que a gente pode pensar assim, como os principais perigos do liberalismo teológico, seja para o teólogo, seja para o cristão, né, que às vezes não se aprofunda no conhecimento, mas que tipo de interferência pode ter na nossa vida prática? O pastor Éder foi muito feliz na abordagem, nas colocações que ele trouxe. E eu destaco ainda, né, a desvalorização das Escrituras, que é onde o ataque à autoridade das Sagradas Letras é um perigo enorme para a igreja contemporânea. Além do mais, você tem a questão do sincretismo religioso, que é a partir do momento que você acaba descaracterizando a veracidade do texto sagrado, você abre precedente para a entrada, né, de sincretismo dentro da comunidade cristã. E você perde toda a identidade, a questão do nascimento virginal de Cristo, a ressurreição não literal de Cristo. Se você tira essas coisas, você, ao meu ver, descaracteriza todo o cristianismo. E como o Machen, o pastor presbiteriano, escreveu no seu livro Liberalismo e Cristianismo, o liberalismo teológico tende a ser outra religião e não o cristianismo. E isso é muito perigoso à igreja, né? Quando a gente acaba relativizando as doutrinas fundamentais do cristianismo. É óbvio que esse não é um fenômeno atual. Vários livros da Bíblia, várias cartas, epístolas foram escritos para combater heresias, hereges, ensinamentos desvirtuados das doutrinas, mas parece que toda a história tem algo em comum, que a origem desses fenômenos é sempre dentro da igreja. Então, quando o irmão fala que o liberalismo tende a ser uma outra religião, eles não querem formar outra religião, eles querem ficar dentro da igreja. Por que eles estão aqui no meio? Se é outra religião, por que não sai? Vamos montar aí as igrejas do liberalismo e tudo. O que acontece? Reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro Que Estão Fazendo com a Igreja, ele destaca, ele traz uma metáfora, vamos por assim dizer, a respeito disso. Ele chama os liberais de parasitas, que se alimentam da igreja. Muitos deles fizeram sua carreira dentro da igreja e que acabam ali se alimentando, né, vivendo das benesses que a igreja pode trazer, porém, e acho que o fato deles não saírem é porque eles ainda dependem da igreja cristã para sobreviver.
Sim. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho disso daí, porque, principalmente desse rompimento ou não, tem alguns nomes que foram e são, né, famosos e reconhecidos dentro da teologia, que em algum momento da sua caminhada romperam com o movimento. Então, só para citar aqui, e eu só queria deixar claro que eu não estou fazendo juízo de valor, não é isso que eu quero fazer, mas quero citar um marco interessante, por exemplo, com o pastor Ricardo Gondim, que em determinado momento da sua caminhada, ele disse: eu não sou mais evangélico, tá? Pelo menos nesse primeiro estágio aqui. O irmão já me olhou, já estou imaginando que está até pensando em algo mais recente. Mas não, 2015, 2018, mais ou menos, ele já tinha essa postura de falar: ó, não sou mais evangélico. Mas por que tem essa relação tão próxima e ficam tão dentro? Por que não rompe e não sai, por exemplo, como essa questão do Gondim? Ó, aqui não é igreja evangélica mais. Eu não sou mais evangélico. Não me conte mais nesse número. Eu tenho outros pensamentos agora. E aqui eu não estou querendo de novo fazer juízo de valor. Se é certo, se é errado, se ele fez direito, não fez direito. Só estou falando de uma postura que ele tornou pública de não querer ser mais evangélico, digamos assim. Por favor, pastor Éder. Olha, reverendo Zeca, como foi bem pontuado, esses movimentos acontecem dentro do contexto eclesiástico. E essas pessoas que vão fomentando os pressupostos de uma teologia liberal permanecem em nosso meio e não rompem. A gente pode pensar aqui em várias possibilidades porque não rompem. Talvez porque a marca igreja evangélica, talvez traga um valor simbólico significativo para não sofrer mais discriminação na sociedade. Porque agora você tem a questão do IBGE, que vai publicando ali o censo dentro do recorte de religião. Esses teólogos liberais, onde que eles estão classificados dentro desse censo? Dentro de um determinado movimento religioso. E por essa razão, mesmo eles trazendo uma teologia liberal, eles permanecem nas suas denominações até que eles sejam convidados a saírem por livre e espontânea pressão, quando acontece um desligamento, porque foi caracterizado ali uma heresia. E aí esse trabalho desse novo líder vai se tornar autônomo, mas na sua autonomia de um trabalho independente, ele vai manter a chancela de uma placa denominacional, via de regra evangélico, porque o público, que geralmente é leigo, precisa ter uma adesão a uma fé dentro do evangelho. E esse líder da teologia liberal, então, ele mantém a fachada de evangélico. Todavia, o conteúdo que vai sendo ensinado e pregado no púlpito desta igreja, a gente vai aqui no programa discorrer, que são exatamente os malefícios, que vai trazer um impacto negativo aos ouvintes que estarão presentes fazendo parte da membresia ou entrando ali simplesmente como um visitante para ouvir a palavra. E se me permite... Claro. Eles não verbalizam que são liberais. E para a igreja, por exemplo, o tema, muitos não conhecem esse tema. Né? Há igrejas que, infelizmente, hoje abandonaram as EBDs, o estudo bíblico, e quem tem o conhecimento, os pastores, aqueles que formados em teologia, consegue distinguir pela fala. Isso é liberalismo. Só que a igreja, o público, o grande público, não tem todo esse conhecimento. E como eles não verbalizam, isso fica mais difícil a identificação. Então, eu entendo, mas às vezes eu fico muito com esse questionamento, porque o que eles vão falar via de regra é interpretação. Então, eles vão cair num caminho de hermenêutica, a exegese ou a ferramenta que eu uso e tudo mais. Por exemplo, recentemente a gente teve um episódio que eu acho que foi marcante nessa questão da igreja, que foram as eleições presidenciais. Sim. Então, a gente teve uma divisão grande dentro da igreja, com discursos de um lado e do outro. De novo aqui, meus irmãos, sem fazer juízo de valor. A questão é que um lado falava que o outro estava errado e um lado falava que o outro estava errado. E estava errado na sua interpretação, na sua leitura. Não, Jesus não pode ser de esquerda. Não, Jesus jamais seria de direita. E por aí a gente entrou e ficamos aí vivendo aí
4 anos e talvez a gente viva mais ainda nesse caminho. É um problema de interpretação das Escrituras ou nós estamos falando de um conceito mais profundo que acarreta, no final das contas, em erro? Sim, também. Das características do liberalismo teológico é a autocrítica, né? E um dos pontos que eles atacaram também é com respeito à ortodoxia. E esses dias, tempos atrás, um pastor referência até, né, no meio batista, ele disse que Paulo também não era ortodoxo, ele não acredita numa ortodoxia, e fez me pensar na hora, então quem é ortodoxo? Você? Quem é que está falando e se Caracterizado, né? Caracterizando ali ser o doutor, o dono da verdade? Então a ortodoxia é ele. A ortodoxia não é o que os pais apostólicos ensinaram, os reformadores ensinaram, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o crivo da ortodoxia. Então, assim, é complicado, é muito complicado lidar com isso, né? Então, eu penso dessa maneira. Normalmente, o outro lado vai se defender dessa forma, pastor. Ele falou, não, aqui a gente tem uma interpretação diferente. Ou a gente lê as escrituras diferentes. Tem um teólogo famoso também aí, mas não vou citar nome aqui, já citei muito nome, já daqui a pouco eu estou enrascado, que ele fala que a chave hermenêutica é Jesus. Então, qualquer leitura que você não fizer da Bíblia a partir de Jesus, você vai elaborar em erro. Ele não é reconhecido como um teólogo ortodoxo. E os ortodoxos falam que ele está errado. Sim. Que ele é um liberalzão, que dá problema e tudo mais. Mas se você ler as escrituras a partir de Jesus, não tem como dar errado. O grande público fica na dúvida. É um problema só de interpretação? Olha só, Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central. Isso é uma condição sine qua non para você compreender as Escrituras. Agora, essa questão da chave hermenêutica é o seguinte, é lábia, é conversa. Por quê? Eu preciso falar bem claro para os telespectadores entenderem. A sociedade e a cultura da nossa época contemporânea está sofrendo os efeitos do politicamente correto. A cultura do cancelamento e várias bandeiras que são levantadas progressistas. A teologia liberal, ela tenta encaixar dentro da Bíblia todas as questões das bandeiras progressistas. E nesse sentido vai dar choque, vai dar curto-circuito. Porque como a Bíblia ela tem um fundamento, ela é ortodoxa, a Bíblia tem os seus fundamentos conservadores, não tem como fazer a junção dos costumes da bandeira progressista junto com os pressupostos da palavra de Deus através de uma teologia ortodoxa e conservadora. Então, a teologia liberal, quando tenta trazer o que acontece na sociedade e na cultura dos nossos dias atuais e fazer uma interpretação, aspas, para encaixar dentro da palavra de Deus, para que venha como está e fique como está, aí vai dar problema. Porque Jesus, ele aceita a todos como estão, mas evangelho é transformação de vida. Porque sem o novo nascimento e sem a regeneração, então o Calvário perde o seu impacto significativo de promover a salvação da humanidade. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma pregação neoliberal e um ensinamento neoliberal que tenta moldar os padrões da sociedade progressista dentro de uma palavra que é a mesma. Não mudou, não mudará, e aí dá esse choque. Sim. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar, colocando a nossa enquete aí no ar, porque a gente engata aqui no tema e não para mais. Não para mais. É uma temática que eu particularmente gosto também bastante e acabei passando aqui o tempo, inclusive, de já colocar a enquete para você. Acesse nosso perfil lá no Instagram e vote nas opções que nós vamos colocar para você. Põe na tela aí, por favor, a nossa enquete e aí eu vou dar as opções também para você. Tá aí, o que a gente quer saber é sobre as implicações do liberalismo na fé cristã.
A primeira opção é a seguinte: nós vamos ter interpretação seletiva das escrituras, ou seja, isso é bom para o nosso pensamento, isso daqui tira porque deu. Então, o liberalismo teológico vai ocasionar essa interpretação seletiva. A segunda opção é que o liberalismo vai levantar questionamentos de doutrinas tradicionais, e esse é um problema. A terceira implicação é uma possível diluição dos ensinamentos fundamentais, ou seja, aquilo que é o fundamento das escrituras, ele vai passar por uma diluição, porque o liberalismo não vai nos fornecer base para isso. Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá bom? E aí nós vamos tentar colocar aqui durante a conversa também. Meus irmãos, até para a gente não escapar muito para um pano de fundo histórico assim muito pesado, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai dar para a gente poder pincelar essas informações na resposta também e a gente continuar com questões mais práticas, que eu acho que é isso que vai interferir mais na ideia do nosso telespectador. É do surgimento desse movimento, pastor José Ailton. Depois quero ouvir também o pastor Ed sobre essa questão. Europa, Estados Unidos, do caminho desse movimento e como ele chega aqui no Brasil, né? Porque a teologia fez esse caminho, ele vai desembarcar de fato aqui no Brasil e nós vamos ter que encarar isso de alguma forma, tentando evitar os mesmos erros que, por exemplo, uma Europa hoje colhe de um pós-cristianismo, de uns Estados Unidos onde é o berço da nossa teologia, mas que já não tem o mesmo fervor, e que tipo de interferência prática o irmão imagina que isso vai ocasionar aqui no Brasil? Muitos defendiam a ideia de que o liberalismo teológico fora enterrado na Segunda Guerra Mundial. Porque por ser uma interpretação otimista do homem, quando acontece ali o advento da Segunda Guerra Mundial, todo aquele otimismo para com o homem, ele cai por terra. E logo, Perdão. Nada. A grande... E o advento da rede social, acredito que possa ter e estar contribuindo pelo renascimento desses ensinamentos dentro da comunidade evangélica brasileira. Então, esse é um grande perigo, porque antigamente, anos atrás, não se ouvia-se mais falar, mas com o advento da teologia, da rede social e do crescimento também pela teologia, pelo gosto pela teologia nos últimos anos que a gente viu, esse movimento e esse assunto veio à tona novamente. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ensinar o povo de Deus a voltar sempre no passado, confiar nos ensinamentos de Cristo e acreditar que a Bíblia é infalível, ela é inerrante e que não há erros nela. Sim. Não há erros nela, né? E que a gente precisa, cada vez mais, fechar as arestas para que isto não aconteça na igreja brasileira. O que está acontecendo na igreja europeia, nos próprios Estados Unidos, não possa vir a acontecer no Brasil. Depois nós vamos falar desse fechar as arestas aí, que eu tenho uma pergunta interessante sobre isso, mas, pastor Hélio, eu quero ouvir o irmão. A nossa igreja, a nossa teologia, ela corre esse risco de enfrentar as mesmas dificuldades que a Europa. Falar de dificuldade na Europa hoje acho que até é difícil, né? Nós estamos falando de reevangelizar um continente, né? Que hoje já não é mais cristão. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente ainda tem ali alguma fagulha, mas parece que vem perdendo. Como é que o irmão observa esse fenômeno no Brasil? Para que o Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira, não perca essa chama da teologia ortodoxa, doutrinária e conservadora, a Igreja Brasileira ela vai precisar estar pautada naquilo que eu vou ler aqui, ó. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, em outras versões, apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, existe uma categoria de demônios que trabalham na área do ensinamento, porque a nossa preocupação aqui no debate é esclarecer aos telespectadores
que nem todos os teólogos são homens e mulheres de Deus. Porque existe a possibilidade de uma teologia falaciosa, que é a teologia liberal. E isso traz um impacto negativo no seio da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Mas o problema, o nascedouro da teologia liberal na Europa, a gente tem como pano de fundo histórico bem rapidinho, reverendo Zeca, o século XVIII. Estamos na época da Idade Moderna e levantou-se um intelectual, teólogo, Johann Semler, que ele foi o precursor deste movimento neoliberal e ele defendia que a Bíblia deveria ser julgada pela crítica e ele negava os milagres de Jesus e a divindade de Jesus através de uma publicação que ganhou muita repercussão na Europa, cujo livro tinha como título A Vida de Jesus. Então, se você pega um livro com o título A Vida de Jesus, você vai pensar coisa boa ou coisa ruim desse título, não é? A Vida de Jesus? Vamos comprar. Só que quando você pega o conteúdo para ler, é morte na panela. Tem que jogar farinha para tirar a morte da panela. O que acontece? Acontece que, através deste intelectual, que é um teólogo, você vai começar a fazer a pesquisa historiográfica e que esse movimento vai surgir com muita força, não somente no contexto de igreja institucional, mas também nas universidades, especialmente na Alemanha. E a Alemanha aqui ela é um país de fundamental importância para a gente entender o problema, porque a reforma com Lutero começa na Alemanha e nós temos, então, as universidades alemãs com teólogos que vão agora sistematizar doutrinas dentro de um bojo liberal, negando a divindade de Cristo, os milagres de Cristo, e isso vai trazer impactos na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no nosso Brasil. Sim. E o irmão levantou uma questão que era exatamente o aspecto que eu ia abordar aqui na sequência com vocês. O berço do liberalismo teológico é a Europa, nasceu por lá e tudo mais, mas eu posso dizer que o lugar onde o liberalismo encontra espaço para ser fomentado, criado, redefinido e tudo mais, são os nossos seminários. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você fizer um recorte histórico dos movimentos liberais em vários momentos da caminhada da teologia nos Estados Unidos, sei lá, acho que 90% desses nasceram dentro de seminários. Seminários reformados, por uma questão, obviamente, de formação da teologia lá, a maioria deles presbiterianos. A maioria deles presbiterianos. Como é que nós vamos explicar isso? Se dentro dos nossos seminários que tudo isso está sendo criado, fomentado e, pior, ensinado. Tanto que muitas vezes as brigas são essas, né? Tira todos os professores que são liberais, vamos voltar para a ortodoxia do nosso seminário. Mas, gente, lá que não podia ter. Como é que a gente explica? Ou se é que tem explicação para esse fenômeno? E é daí que vem aquela crítica, né? A teologia esfria o crente. E, na verdade, não deveria ser assim. Existem bons teólogos, existem maus teólogos. Existem uma boa teologia e uma má teologia. A probabilidade de você encontrar teologia liberal nas universidades federais é de 100%. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida. Se você envia um jovem, eu quero estudar teologia, ele vai fazer uma universidade federal, a probabilidade é muito grande. Se você também vai para uma faculdade, uma universidade também com reconhecimento do MEC, a probabilidade é muito grande. Então, eu me formei no Betel Brasileiro e eu me orgulho de ter estudado ali. Tive excelentes professores. O Carlos Augusto Vailate, por exemplo. Sim. Mas você é reformado com arminiano. Ele foi o meu mentor, inclusive, na época da fundação da igreja, do plantio da igreja. Mas, assim, eu encontrei pessoas ali de várias vertentes. E eu acho que o seminário é o local de diálogo, de você conhecer. Você não pode esconder, porém, colocar os perigos. De que, se você for por esse caminho, a probabilidade de você se tornar um ateu, ela é muito grande. Porque o liberalismo está de braços dados com o ateísmo.
Pastor José, eu até entendo quando a gente parte nessas dinâmicas, por exemplo, universidades federais ou inclusive essas que têm o reconhecimento do MEC, e aí não todas, viu, meus Não irmãos? todas, Não exatamente. todas. Mas, de fato, para você ter o reconhecimento do MEC, você, de alguma maneira, tem que abrir mão de alguns aspectos da sua grade curricular, e esse que é um problema, tá bom? Mas depois a gente pode fazer um outro programa para se aprofundar nessas questões. Exatamente. Mas eu vou dar um exemplo do meu quintal. Eu gosto de falar do meu quintal, porque é lá que eu caminho, é lá que eu entendo, é lá que eu posso tacar as pedras, que depois a gente limpa a sujeira. A igreja presbiteriana, anos 60, 70, até começo dos anos 90. O seminário aqui da região de Campinas, que é o Seminário Presbiteriano do Sul, era reconhecidamente um seminário liberal. Tinha pastores que não queriam mandar os seus candidatos para estudar lá. Dentro da IPB, não tem reconhecimento do MEC, é um seminário que precisava cumprir uma grade estabelecida pela igreja, e por aí vai. As igrejas batistas, eu sei que tem o mesmo procedimento, algumas questões assim também. E fomentando dentro da igreja. E se você procurar na história norte-americana, você vai ver a mesma coisa. Seminários sustentados, organizados, dirigidos pelas igrejas. E o liberalismo comendo solto. Como é que a gente explica, como é que a gente entende, ou o que pode ser feito em situações assim? Eu costumo dizer que você não pode esconder. O tema existe, o tema está na mesa, porém, cada um de nós precisamos fazer juízo, fazer o julgamento próprio, não de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que achamos que é o correto, mas conforme as Escrituras. É uma volta às Escrituras. Isso precisa estar muito aflorado em toda a igreja. E ao se deparar com situações como essa, cabe, acredito, ao pastor avaliar e fazer ali, talvez, uma limpeza. Se for dentro da igreja mesmo, isso não pode acontecer, né? Muito embora o movimento nasça, né? Surja dentro da igreja. Porém, tem que ser podado no início. E tem que ter um acompanhamento do pastor, porque hoje em dia, não estou dizendo que é geral, mas o jovem desenvolve o apreço para a teologia e vai por conta própria. E ali fica as soltas, ao léu, não há um acompanhamento e a pessoa ouve o canto da sereia. E cai. E aí quer vira, de repente, um professor de EBD, de escola bíblica dominical ali na igreja e começa a disseminar aquele ensino. Então, isso tem que ser acompanhado pelos pastores e se, de repente, isso estiver acontecendo, tem que ser podado. Sim. Até abrangendo um pouquinho mais do que só a questão dos seminários, pastor Éder, até um cuidado com a pregação, que foi o que o pastor José Ailton levantou aqui, pregação / ensino. Quando a gente pensa em igrejas nacionais, para a Assembleia de Deus, é uma igreja nacional. A igreja presbiteriana é uma igreja nacional. As convenções, as igrejas sede e tudo mais, elas podem determinar, na nossa igreja vai ser assim, assim, assado. Mas não consegue acompanhar. É muita igreja. Às vezes o que acontece lá no bairro, nos rincões aí do nosso... Às vezes a gente fala assim dos rincões, parece que o liberalismo vem do interior, né? Não vem das grandes cidades. Mas é tanta igreja que não dá para cuidar. É possível, de fato, preservar essa saúde da pregação do púlpito, pensando em igrejas tão grandes, como 60%, 70% das denominações que nós temos hoje aqui no Brasil, pastor? É um desafio hercúleo. O Brasil tem 5.570 cidades. E no caso da Assembleia de Deus, a gente diz o seguinte lá no contexto assembleiano. Onde tem agência do Correio, onde tem Coca-Cola e o Banco Bradesco, tem uma Assembleia de Deus. Então, como que vai fazer a vigilância ostensiva em cada município do nosso país, de Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, se você tenha lá alguém da sua denominação e o conteúdo que fulano prega tem influência na teologia liberal. Nesse sentido, é importante as convenções estarem alinhadas com todos os seus ministros
pastores, para que haja o grande desafio que é a unidade da instituição evangélica X, Y ou Z. Eu vou falar aqui da Assembleia de Deus porque é a minha pertença religiosa, né? Porque a nossa igreja, ela tem um estatuto, tem uma confissão de fé e tem um regimento interno. O ministro do Evangelho, aquele que tem a autorização para o exercício do pastorado, ele tem que pregar a Bíblia na sua simplicidade, na sua totalidade, na sua essência, mas também precisa respeitar. Vou pedir permissão para falar um termo técnico aqui, telespectadores, mas eu vou explicar, que é o ethos da sua denominação. Ethos é um termo sociológico que diz respeito à identidade da denominação, que é pautada na tradição, nos usos e nos costumes. Assim é a presbiteriana, metodista, a Assembleia e as demais denominações evangélicas que têm compromisso com a teologia doutrinária ortodoxa e conservadora. Logo, é impossível fazer essa vigilância ostensiva de forma perfeita, porque nós temos um elemento aí que está fazendo a diferença, que são as mídias sociais, a internet. Então, será que os nossos pregadores, eles estão pregando em cima do que eles estão aprendendo nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, com seus pastores, na leitura devocional da Bíblia? Ou eles comem comida enlatada, estragada das redes sociais? Ou eles compram livros que eles não conhecem a editora, a procedência do autor e o conteúdo, se o conteúdo do livro teológico é saudável ou não? E outro detalhe, o nosso telespectador, com muito respeito, eu tenho a todos os nossos telespectadores, será que todos os nossos telespectadores têm o discernimento para separar a espinha do peixe do filé do peixe? Então, o trabalho da liderança pastoral para exatamente fazer essa vigilância ostensiva nesse Brasil, que é um país de tamanho continental. É um desafio gigante. O senhor concorda, pastor? Totalmente. É um desafio muito gigante. Totalmente. Muito gigante. Então, quanto maior o tamanho da denominação religiosa, né, e a Assembleia de Deus, no meu caso, são milhões e milhões, maior é o desafio. Sim. E é muito... o irmão foi cirúrgico e eu advogo e vou nessa mesma linha. Porque, além da questão doutrinária de liberalismo ou não, que é um problema a gente enfrentar, tem essas questões dogmáticas de cada denominação. Exato. E, infelizmente, muitos pastores... aqui, às vezes, o termo pode ser até duro, mas eles, na cara de pau, fazem ao contrário. Exatamente. Eles vão nas reuniões... não, tá bom, vamos fazer. Não, assumo o compromisso. Não, vamos lá. Chega lá, não faz. Por convicções pessoais. Isso é de uma desonestidade tamanha. Porque se você não quer, vai para outra denominação. Me permite uma palavra? Claro, por favor. Neemias... Até outro tema, mas pode dar um pitaco. O pitaco é o seguinte, Neemias foi reconstruir o muro. Ele teve os inimigos externos, mas os piores inimigos que Neemias enfrentou estavam onde? Dentro do muro, fazendo oposição. E eram os judeus que tinham um compromisso de fechar o buraco do muro, reconstruir as portas e colocar a cidade de pé. Exatamente. Então, os problemas que Neemias enfrentou internamente, a igreja evangélica na atualidade tem passado. Sem dúvida. Por diversas questões. Diversas. Pastor José, o teu irmão falou de uma questão aí, não só de proteção, mas principalmente de conhecimento, tanto dos pastores, da liderança, para ensino dos membros em geral, para evitar esse mau alimento que pode entrar. Aí surge uma questão. A nossa liderança está preparada para isso? Deveria estar. Deveria. Deve estar, precisa estar. Então, aí eu vou emendar uma outra observação que eu já citei aqui, essa pesquisa. Infelizmente, ela é muito desatualizada. Inclusive, quem eu ouvi citando pela primeira vez foi o Vailate. Depois eu fui me aprofundar. Acho que é de 2013, uma pesquisa da editora Abapress, que publica a versão King James, né? O professor Paião
que é o coordenador lá, o responsável, 52,03% dos pastores entrevistados por essa pesquisa afirmaram nunca terem lido a Bíblia inteira. Líderes, pastores, é infelizmente uma pesquisa desatualizada, são mais de 10 anos aí, mas é um número absurdo que vai refletir nessa sua ideia. Com certeza. Como é que a liderança vai ensinar se ela mesma não está preparada? A pergunta que eu faço antes, dou um passo antes. Quem os levantou? Quem os preparou? Por muitas vezes, você vê em locais ali que a pessoa se acha um autovocacionado. Sim. E acaba abrindo, né, sem um acompanhamento, sem uma mentoria, e decide plantar uma igreja, uma comunidade de fé, enfim, e com seus pensamentos, com aquilo que ele acha certo, que ele acha incorreto, enfim. E isso é o grande problema. Quem está sendo enviado, e quando eu digo que precisa haver essa proximidade, é que a gente precisa identificar os vocacionados. Identificando os vocacionados, fazer o acompanhamento, quando enviado para o seminário, e tentar esclarecer, estar próximo e saber também, porque muitas vezes o jovem, quando chega no seminário, ou alguém que chega no seminário, o pastor também não sabe nem do tema, por exemplo. Sim, sim. E esse é o perigo. E na hora do diálogo, na hora do embate, na hora da conversa franca, ele não tem respostas. Uhum. E essa falta de preparação para a liderança é, ao meu ver, danosa, preocupante. Sim. Até porque muitos, infelizmente, ainda na igreja, têm muito preconceito com a teologia. Sim, né? Sim. Muito preconceito com o ensino. Haja vista as pregações hoje, o apelo da pregação é muitas vezes centrado nas questões de desejos humanos, do prazer humano. Você vê muitos poucos púlpitos que pregam expositivamente o texto sagrado e, enfim, prega mais autoajuda. A gente está vendo aí o advento da teologia coach também. Então, a preparação dos líderes, academicamente falando, é de suma importância. Sim. Na identificação das falhas, dos problemas e na correção, né? Na correção. E, por vezes, o que eu vejo também em alguns locais é um medo da liderança em tratar esse tipo de assunto abertamente. Nós temos uma programação na nossa igreja que a gente chama Pizza com Teologia. E lá tudo acaba em pizza. Legal. Mas lá pode, né? Lá pode. Boa. E a gente trata temas francos. Eu sou professor, né, da escola também. Sim, sim. E a gente traz temas muito complexos para a atualidade, tipo feminismo, aborto, que são questões que muitas vezes os líderes fogem, não querem tratar, talvez por falta de preparo ou coisa parecida. Por isso, mais uma vez, é urgente a volta às escrituras, a preparação dos líderes que tenham conhecimento para tratar de temas tão sensíveis e tão perigosos. Porque às vezes é mais fácil você dar só uma resposta, né? Não. Não, exato. E isso acaba que vai fomentar um outro aspecto intelectual do ser humano. E hoje o não basta, né? Não. Para essa juventude, hoje em dia, o não é suficiente. Eu acho que nunca bastou. A gente só tinha respostas e reações diferentes. Exato. A isso. Também pode ser. Em gerações anteriores, a igreja falava não, a gente ouvia, não, mas daí saía e fazia escondido. Fazia escondido. Hoje o pessoal já retruca na hora e faz abertamente e tudo mais. Mas aí, pastor Hélio, parece que tem um outro problema, e o irmão falou disso, da questão do conhecimento dos materiais, por exemplo. Livros, editoras, conteúdo. Se os pastores não estão lendo nem a Bíblia, o que nós vamos dizer desse conteúdo? Ou de tudo que tem? E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. E de novo, não é um juízo de valor do conteúdo. Mas, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, que é uma paráfrase de uma edição dirigida pelo Eugene Peterson, que eu, particularmente, até gosto, mas eu acho que não é sábio recomendar para alguém, principalmente que não tem o conhecimento, não tem o know-how, não tem preparo para aquilo. A mensagem pode ler? Se o cara não conhece, o cara não sabe, que tipo de indicação? E assim, tantos outros materiais. Por exemplo, um teólogo que
ele trilhou aí nessa linha aí do liberalismo. Não, não é o Bart. Durante muito tempo ele era taxado de liberal. Liberal, você vai ler, vai perder a fé. Hoje já nem tanto. Não, pode ler, comentário de Romanos é bom, vai lá e tal, mas cuidado. Mas assim, eu não posso indicar Bart na igreja. Falar, pessoal, vamos ler Bart aí que nós vamos caminhar bem. Não. Eu sei da preparação do meu conhecimento, da onde eu vou, onde eu piso, mas não posso garantir todo mundo. Se eu mandar ler, eu sei que tem um monte de gente que vai desviar ou abandonar a fé. Os nossos líderes estão com esse preparo? Jesus falou assim para os fariseus. Ele chamou os fariseus de hipócritas. E ele disse o seguinte: ai de vós, hipócritas, que guiais os cegos, sendo vós cegos. Os fariseus eram doutores na lei, autoridades religiosas judaicas, mas Jesus chama eles de hipócritas porque eles são atores que representam quem não são. E eles não têm autoridade para guiar, para liderar, para ensinar o povo, porque eles não vivem aquilo que eles ensinam, aquilo que eles pregam. A sua pergunta é uma provocação muito interessante no tema, por quê? Porque, telespectador, se você contratar o pedreiro para fazer a sua casa e você percebe que o pedreiro não tem habilidade na colher para fazer chapisco, reboco, massa fina e fazer a casa, eu te pergunto, você contrata esse pedreiro? Mãe, você que está me assistindo, se você percebe que a tua criança está doente, você leva no pediatra e o pediatra não gosta de criança, você continua levando a sua criança nesse pediatra? Eu estou falando isso para dizer o seguinte, é lamentável, para não dizer outro adjetivo, um pastor que não tem habilidade nas escrituras. Porque Paulo disse assim a Timóteo, que o bispo deve ser apto, pronto para ensinar. E ele diz mais para Timóteo, que o obreiro que maneja bem a palavra da verdade, ele não passa vergonha. Quando ele fala manejar bem a palavra da verdade, no original, ele está dizendo que o texto tem que ser cortado reto, que a interpretação tem que ser feita dentro da fidedignidade das Escrituras. Ponto. Então, os pastores precisam ter habilidade nas Escrituras. A Bíblia tem que ser a sua colher para chapiscar os 66 livros da palavra de Deus. Agora, nós temos um problema que é o seguinte: existem aqueles que estudam nos seminários e aí o seminário tem que estar com um corpo docente cujos professores trabalhem dentro da teologia conservadora, doutrinária, ortodoxa, para não dar curto-circuito na cabeça dos alunos. Caso contrário, vai ter problema dentro do seminário. O outro problema, reverendo Zeca, pastor, é a questão dos autodidatas, daquela turma que não vai no seminário e vai comprando livro e não sabe de quem é o autor, de quem é a editora. E além de comprar esses livros, eles também vão consumindo os vídeos da internet. Então, o autodidata é um problema que precisa ser analisado com muita atenção, porque não é que a pessoa está fazendo isso por má fé. Talvez ela não tenha condições financeiras de ingressar no seminário. Mas será que no seu autodidatismo, os livros que ele compra e a mídia que ele assiste é uma comida saudável? Nesse sentido, o pastor, no púlpito, ele faz a diferença quando ele orienta o rebanho, sobretudo nesse assunto. Esse assunto do debate, queridos internautas, é um assunto que o pastor tem que levar ao púlpito e ensinar ao rebanho que os perigos e os malefícios da teologia neoliberal. É claro que lá na igreja ele vai conversar na linguagem do povão. Exato. Não é? Não vai ser uma linguagem acadêmica, porque ele está diante dos leigos. Mas ele precisa orientar os leigos, porque dentre os leigos existe a turma lá autodidata. E como é que você vai controlar o seu rebanho se a turma está com isso daqui, ó, pesquisando na internet? Deixa eu ver aqui a doutrina da Trindade, e aí pega lá uma seita modalista que nega a Trindade, não, e daqui a pouco se abre o púlpito para esse leigo pregar e ele solta uma comida estragada. Depois o pastor tem que vir fazendo o conserto. Então, nesse sentido, a liderança evangélica, os pastores precisam, número 1,
ter habilidade na palavra para esse percentual subir, porque 52% deu vontade de chorar aqui sem derramar lágrima. Segundo ponto, tem que orientar o povo, tem que ensinar, porque Paulo falava assim para Timóteo: Timóteo, persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar, prega tempo e fora de tempo. É isso. É isso. Se não tiver, de fato, essa busca mesmo pelo conhecimento, nós vamos padecer. Vamos. E aí, o alimento que nós vamos encontrar nas diversas fontes vai ser um problema. É por isso que eu falo, eles vão oferecer. Se a gente não souber aquilo que está pegando, aí nós vamos comprar gato por lebre e às vezes vai achar que está abafando ainda. Exatamente. Eu preciso ir para o intervalo, infelizmente, mas eu tenho certeza que a conversa até aqui já te ajudou, te abençoou e se você está acompanhando aí, você foi edificado. No próximo bloco, apesar de ser bem curtinho, meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. E agora? O que você precisa fazer? Fica ligadinho aí que vai ser benção, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer estudar as Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota. Amanhã, em horário comercial, você liga ou manda uma mensagem. Manda um WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais e o site da RIT. Quer estudar teologia, ó? Quer uma programação agradável e que tem teologia também? Vem para a RIT. É só você procurar aqui nas redes sociais que você vai conhecer a nossa programação. Tem jornalismo também, tem entretenimento, tem muita coisa bacana. Tenho certeza, se você ainda não conhece, na hora que você conhecer a RIT, você não vai largar mais, tá bom? No intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o liberalismo teológico, tentando entender um pouquinho sobre esse conceito, as dificuldades, como combater, um papo muito bacana que, obviamente, sofre com a limitação do tempo. Tinha muita coisa pra gente falar, mas o tempo não permite. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Éder William e também o pastor José Ailton Santos, que na sequência eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação aí, tá bom? O que essa conversa, esse diálogo precisa transformar aí a sua vida. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha e participa do Vejam Só mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, um brinde, um carinho do Vejam Só para você, nossa audiência. Como participar? Mande a sua foto para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. E você nos localiza por programa Vejam Só. É muito fácil, só você digitar lá no seu buscador que você vai nos localizar. Vai direto nas mensagens e lá na mensagem você manda a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie e encaminha. É muito simples, muito fácil, não precisa de muita produção na foto, tá bom? O que a gente quer é a sua participação. Junto com a foto, mande seu nome, a cidade e o estado. Você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer ao nosso presentaço que eu vou mostrar na sequência. Vamos colocar as fotos aí na tela? Nós vamos começar o nosso passeio hoje lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Garibaldi. E quem aparece aí é a Evânia Noronha, nossa telespectadora. Tá aí, ó. Fez do jeitinho que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou aqui pro programa. Evânia, obrigado, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe sua vida. Toda a galera do Rio Grande do Sul que nos acompanha também. A próxima foto vem lá da Bahia, cidade de Cachoeira. E quem aparece aí é a nossa telespectadora Maria Joselina, acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho, pela audiência, pela sua participação. Muito bacana receber e mostrar a sua foto aqui. Um grande abraço a toda a galera da Bahia, que com certeza é o estado onde o Vejam Só tem mais audiência. Bom, pelo menos é o estado que o pessoal mais participa, né? A gente recebe muita foto da Bahia. Encerramos as fotos de hoje voltando lá para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Rio Grande. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o pastor Flávio.
Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pastor. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério também. É uma honra, viu? Poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você. Deus continue abençoando muito a sua vida. Pastor Flávio, põe na tela aí o brinde que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. Tá aí, ó. Essa belíssima caneca nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então manda sua foto, participe. Você vai concorrer aí à caneca. No final do mês a gente mostra aqui a foto e revela o nome de quem ganhou também, tá bom? Então manda que dá tempo de você participar. Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho. Então 3 minutos para cada um para as considerações finais de uma aplicação. Pastor José, eu vou começar esse bloco com o irmão, já que no primeiro bloco o pastor Éder teve a honra de começar. 3 minutos para a gente aí, considerações e uma aplicação, por favor. Bom, o apóstolo Pedro nos instrui a estar preparados a sempre explicar a razão da nossa fé. E a nossa fé não são mitos, mas são fatos. Fatos verídicos de que Jesus Cristo nasceu da Virgem, Jesus Cristo viveu entre nós, tomou a forma humana, morreu e ressuscitou de maneira literal. É isso que as Escrituras dizem e é nisso que o povo de Deus precisa crer e acreditar. Ainda que existam ensinamentos que pareçam ser revolucionários no sentido de trazer uma novidade que nunca fora trazida, cuidado, muito cuidado e à guisa de conclusão e de aplicação, recomendo que você sempre leia as Escrituras, busque pastores, teólogos de confiabilidade, conservadores que esmeram no conhecimento bíblico e cuidado, muito cuidado com os vídeos que circulam na internet, com os autores, conforme o pastor Éder trouxe, pastores, escritores de origem duvidosa, de ensinamentos duvidosos. Muito cuidado com o novíssimo evangelho, muito cuidado com isso e que sejamos juntos, combatendo o liberalismo teológico, que é um câncer que devastou as igrejas europeias e que a minha oração é que isso nunca venha acontecer com a igreja brasileira. Esse é o meu desejo e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. De fato, é um trabalho aí que todo mundo precisa estar envolvido. Precisa estar envolvido e caminhando junto em prol do evangelho, principalmente do evangelho saudável e verdadeiro, né? Perfeito. Como o apóstolo Paulo falou, né? Se fugir disso que nós temos pregado, você joga fora que não serve. Exatamente. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo carinho. Amém. Foi muito bacana recebê-lo aqui. É sempre muito bem-vindo no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Show. Os contatos da Igreja Batista Palavra e Graça estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Só chegar por lá que você vai localizá-los também. Pastor Éder, 3 minutos para o irmão, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, o convite do Vejam Só, reverendo Zeca, pastor José Ailton, prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. E beijos para a família, não posso esquecer. Missionária Leila, minha esposa, aos filhos Lucas, Mateus e Tiago, e a norinha Natália, e o nosso querido estado do Paraná, especialmente a nossa cidade da Fazenda Rio Grande, os nossos irmãos da Assembleia de Deus. A recomendação que eu tenho em 1 minuto e meio é a seguinte: Paulo diz a Tito a seguinte expressão bíblica: evita as questões loucas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Queridos internautas, o apóstolo Paulo deu recomendações aqui pastorais a Tito, e essa palavra vai com muito carinho e com muito respeito que eu tenho a todos os pastores do nosso querido Brasil, que são telespectadores do Vejam Só. Queridos pastores, que sigamos as recomendações paulinas dadas a Tito, porque mesmo a teologia liberal, tendo o seu nascedouro na Idade Moderna, no século XVIII, nós podemos dizer que existe um embrião que antecede tudo isso, desde o primeiro século da era cristã.
Isto significa que a Bíblia não tem mais revelação nova. O cânon está fechado e o que passa disso é heresia. Tenhamos cuidado e preguemos e ensinemos a sã doutrina. Amém. Obrigado, pastor Éder, pelo carinho. De novo com o Vejam Só, aceitando o nosso convite, estando aqui no programa. Sempre uma alegria recebê-lo. Leve o nosso abraço a toda a comunidade da igreja, da cidade, a sua família também. Muito obrigado. Muito bacana recebê-lo aqui. E os contatos do pastor Éder à sua disposição também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Só chegar por lá que tá tudo direitinho para você, tá bom? Vamos colocar lá na tela o resultado da nossa enquete. Infelizmente não deu nem pra gente repercutir a enquete aqui durante o programa, porque o tempo foi bem curtinho. Mas nós perguntamos aí para você quais são as principais implicações do liberalismo teológico na fé cristã. 30% dos internautas escolheram a interpretação seletiva das Escrituras, que esse é um dos grandes problemas. 30% apontaram como os questionamentos de doutrinas tradicionais e 40% escolheram a opção, uma possível diluição dos ensinamentos fundamentais, que essa é a grande dificuldade do liberalismo teológico. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que dedicou um pouquinho do seu tempo aí para nos ajudar aqui na construção do programa. Muito obrigado e eu conto sempre com a sua participação. É só chegar lá no nosso perfil do Instagram e votar nas enquetes que estão sempre disponíveis para você, tá bom? Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até a próxima!